dia que eu vim falar com vocês sobre tudo o que vocês precisam saber antes do lançamento do livro Tentação da série Crave. A série Crave é aquela série de fantasia delícia de ler e eu tô acompanhando ela desde o lançamento, que foi lá em 2021. Aqui nesse canal tem todos os livros dessa saga que eu falo com vocês, super sincera, inclusive já falei as partes que eu amei, as partes que eu odiei, e agora eu vou vir aqui falar pra vocês sobre tudo que vocês precisam saber sobre o livro Tentação, que vai ser lançado agora em junho. Só que antes, eu quero fazer aquela linha cronológica maravilhosa que a gente adora para entender tudo o que acontece dentro desses universos. A coisa mais importante que eu quero falar pra vocês é que eu tô morrendo de medo dessa série ser uma pirâmide literária, porque eu já não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais 6 livros da série, gente. Tá previsto em 6 livros, mas eu ouvi aí boatos que podem passar dos 6 e aí eu não vou aguentar. Essa leitora aqui não vai aguentar ficar presa nesse universo de jeito nenhum, porque o último livro eu comentei com vocês lá no meu veredito que eu cansei e que a escritora encheu muito linguiça. Mas eu não vou adiantar as coisas pra vocês não, porque eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. E também porque eu vou falar sobre cada um deles bem rapidinho, só para você entender tudo o que vai acontecer dentro desse universo de Tentação, que é o próximo livro a ser lançado pela Astral Cultural aqui do Brasil, da série Crave. Se você não me conhece, eu sou a Jéssica Pertilha aqui do canal Biblioteca de Bolso. E, gente, já se inscreve agora, porque chega lá no final vocês esquecem. E é super importante para essa minha existência no YouTube que você esteja inscrito aqui no canal. Então já deixa seu like, porque o vídeo tá bom. Como não tá bom falando sobre a série Crave, tá maravilhoso. Então já se inscreve, porque vai ter spoiler, inclusive, nesse vídeo. Então se você não gosta, se inscreve, porque também ajuda muito. Então não deixa de se inscrever não, porque é gratuito e faz toda a diferença na minha vida. Mas se você não gosta de spoiler, esse vídeo aqui não é pra vocês. Mas se você gosta, até porque a série já tá acontecendo há um tempo, pode ficar aqui, porque esse vídeo aqui vai deixar você saciado e eu te garanto isso. Se você não me segue lá no Insta, também é bibliotecadebolso.br. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre tudo o que vocês precisam saber sobre a série Crave. Se você não acompanha a série Crave teve um grande problema quando foi lançada aqui no Brasil. Foi o hype. O hype foi o grande problema da série Crave, gente, porque eles quiseram falar que a série Crave parece com Crepúsculo. Mas eu, Jéssica, leitora, que não senti essa semelhança tão latente, tão intrínseca sobre Crepúsculo, sobre essa série. E eu vou falar pra vocês aqui rapidinho o porquê eu acho que o hype foi colocado errado. E é por causa disso que ela não faz tanto sucesso quanto deveria. Porque, como muitos sabem, tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia Crepúsculo. Então o hype, eu acredito que foi colocado errado sobre essa série aqui. As únicas semelhanças que eu encontro entre a Belinha e a Gracinha é o fato das duas terem mudado de um estado para o outro e o fato dos seus amores serem vampiros. Fora isso, o universo é totalmente rodeado com muitas criaturas místicas. Aqui é tudo junto e misturado. Tem dragão, tem gárgula, tem lobo, tem bruxa, tem feiticeiro, tem gigantes. Tem muitas coisas aqui dentro desse universo que, na minha opinião, não se assemelha a Crepúsculo. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado na hora de falar sobre hypes aí, pegar um hype de uma história muito famosa que pode ajudar a entrar um livro, mas também pode ajudar a estragar um pouco a aceitação. E eu acredito que isso foi sim um calcanhar de Aquiles sobre essa série, porque tem muita gente que fala pra mim aqui nos comentários que não leu o livro porque achava que o livro tinha ali o pano de fundo de Crepúsculo. E eu venho aqui, gente, com esses vídeos imensos pra poder tirar isso da cabeça de vocês, porque na minha opinião, nada a ver com o crepusculinho ali. Não tem vampiros românticos aqui, não. A história é um pouquinho mais dark. Não tem vampirozinhos ali igual o Edward, não. Pra aqueles que não gostam de Crepúsculo, que essa série não tá, gente, não tem ali como pano de fundo a história do Edward e da Bella. Fiquem tranquilos. Então, bora lá falar sobre aqui mesmo a história, já que eu fiz essa introdução, pra conquistar vocês que tem um pezinho atrás ainda, achando que essa história aqui tem ali alguma coisa com Crepúsculo. O primeiro livro foi lançado lá em 2021 e algo que eu adorei nessa série aqui, que foram lançados 2 livros por ano. Então, aqui em Desejo, nós conhecemos a Grace e esse aqui foi o calcanhar de Aquiles dessa saga. Foi aqui que inventaram, né, que parece a história da Bella e do Edward. Não sei de onde veio isso. Ah, a capa pode até ser um pouquinho parecida porque ela é um pouco minimalista, mas, gente, capas não definem livros. Detalhe importante. Aqui nós conhecemos a Grace, que teve ali a sua família destruída. Os pais dela morreu num acidente de carro, não é spoiler, tá bem aqui no primeiro capítulo, então fica tranquilo.
Aqui nessa história a gente vê ela tão mudando, né? Aí o mudando, foi isso que pareceu com o Crepúsculo. Ela estava mudando pro Alasca para viver ali com o seu tio, que foi o único parente vivo dela. Lá ele é diretor de uma escola que se chama Kate Mary, e essa escola fica no Alasca, bem friozinho. Chegando lá, ela então reencontra a sua prima que fazia muito tempo que ela não encontrava, que é a Macy. A Macy é aquela super prima, aquela prima que a gente quer ter na vida, todo mundo deseja ter uma prima como a Macy, eu queria ter uma prima como a Macy. Ela é fantástica, essa personagem, realmente vocês vão entender isso quando for avançando ali nos próximos livros. Mas aqui, a gente então vê a Grace tendo esse contato com uma escola que no primeiro momento ela acha que é uma escola super exclusiva, que só estudam ali pessoas muito ricas, porque nem se encontra essa escola no Google. Então ela acha que essa escola é uma escola super seleta, onde os ricos ali nem colocam onde fica para proteger ali os seus filhos. Quando a Grace chega então nessa escola, ela sente algo muito ruim naquela escola. Ela vê que as pessoas são muito estranhas com ela. As pessoas estão o tempo todo olhando pra ela com cara feia e tudo mais. E a Macy tenta fazer que ela se adapte ao ambiente, mas ela sente que não é o ambiente normal de se viver, resumindo. Então ela tá ali esperando o seu tio ir recebê-la e ela encontra o enigmático, aquele bad boy maravilhoso que a gente adora nos livros, o Jackson. O Jackson, gente, eu tô falando aqui pra vocês e pensando em tudo que vai acontecer nessa história. E eu tenho que me empolgar para falar sobre esse livro aqui para vocês. Vocês vão sentir a diferença quando eu terminar de falar sobre os livros. Então a gente encontra aqui o Jackson, que é o bad boy que a gente fica apaixonada. Eu fiquei apaixonada pelo Jackson, gente. Eu fiquei assim, cachorrinha do Jackson no primeiro livro. Então ele se encontra e ele é aquele cara que quer manter distância, vê que faz parte de um grupinho bem sinistro. Por mais que o Jackson tente ficar longe da Grace e a Grace não consegue entender o porquê, eles acabam ali tendo um relacionamento e o Jackson o tempo todo fala pra Grace que aquele lugar não é um lugar pra ela, só que ela não entende o porquê não é um lugar pra ela. Então todo o mistério desse livro aqui gira no fato da Grace ser uma humana dentro de uma escola sobrenatural. Então começa a acontecer coisas, ela começa a escutar uivos, ela começa a ver coisas estranhas acontecendo, ela começa a perceber algumas diferenças entre grupos ali dentro da escola, até que ela descobre que ali é um lugar onde vivem vários seres sobrenaturais. O plot desse livro aqui é incrível e realmente te prende para continuar a saga. Aqui nós temos um personagem muito importante também, fora o Jackson e fora a Macy, que é o próprio Flint. O Flint, eu já vou falar pra vocês desde o começo, é um personagem que eu peguei um ranço imenso. E vocês vão entender o porquê nesse livro aqui. Porque a mancada que ele dá com a Grace é imensa. E depois desse personagem ter feito aquilo, por mais que dá pra superar, mas não dá pra perdoar, consegue entender o que eu tô dizendo? Não consegui superar o que ele fez aqui com a Grace. Esse livro aqui é muito bom. Ele é introdutório, como eu falei pra vocês. A Grace tá naquele momento de não saber nada sobre o universo que ela tá inserida. E também de descobrir que a própria família dela tem ali um sangue que carrega a magia. Só que ela não. Nesse livro aqui, ela não. Então ela vai começar a descobrir coisas que ela não sabia sobre a própria família. Tem a Lia, que é a personagem muito importante aqui. A Lia, ela é, prestem atenção, ela é a consorte do Hudson, que também é mencionado aqui nesse livro. Só que depois a gente descobre muitas coisas. Ela foi a causa de todo o sofrimento da Grace nesse livro aqui. E foi duro aguentar, hein? Mas ainda bem que passou aqui a caneta assassina e conseguiu corrigir algumas coisas que precisavam ser corrigidas aqui em Desejo. Quando termina a história de Desejo, gente, o que acontece? A história dá um pulo e fica nesse pulo. Tá no meio de uma emoção, tá no meio de uma ação muito grande. O Jackson tá ali desesperado para salvar a Grace, desesperado para salvar a Grace. E quando ele acha que ali o grande problema deles tinha sido resolvido, vem ali a realidade e fala: cara, você se enganou. É quando a Grace, então, ela entra num estado e que eles não sabiam que ela poderia ser algo mais do que uma humana. Então a gente termina o livro naquele grito, sabe? Tipo, meu Deus, o que vai ser no próximo livro? E eu como leitora, Jéssica, como leitora mesmo, fiquei ansiosa para chegar ao livro Paixão. E esse livro aqui, Paixão, ele é bom sim, mas não é o meu livro preferido da série, até porque ele demora para conseguir ficar bom de novo. Porque o grande problema desse livro aqui, eu já falo para vocês, continuem.
Essa é a mensagem. Continue, porque ele é 50% lento e 50% de ação. Como eu falei para vocês antes de entrar aqui, nesse livro aqui, e eu expliquei que o livro Desejo termina num ato assim de grito, sabe? Você tipo, não é possível que aconteceu isso. E você fica esperando o próximo livro. E você acha que o segundo livro vai continuar nesse mesmo tom de movimento, de ação. E não, cara, pra mim eu quase desisti da série nesse segundo livro, então eu falo pra vocês, não desistam. Se vocês tiverem essa mesma experiência do que eu, de achar a leitura devagar, explicando tudo de novo, porque é o que a Tracy Wolff eu percebi, que a escritora tem muito disso. Ela se explica muito, ela é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque o fato de ela ficar se explicando muito sobre o que está acontecendo, às vezes se torna cansativo. E nesse livro aqui aconteceu isso. Então, quando a gente termina essa ação do desejo, a gente pega a paixão esperando que as coisas vão estar se movimentando, mas não, as coisas estão lentas, muito lentas. Então, o que a gente pega? A gente pega, então, a Grace ali que está transformada em gárgula. Vai ter spoiler, eu falei pra vocês logo no começo do vídeo. Então, a gente pega a Grace ali transformada, não conseguindo ter nenhuma ação nesse plano de existência aqui. E aí a gente vai ficar descobrindo o Jackson, o tio dela, o desespero da Macy, da escola, do que eles estavam se movimentando. E isso baixa muito o tom do livro. Então a grande dificuldade minha nesse livro Paixão foi conseguir continuar para pegar o ritmo. 50% do livro aqui é lento, porque a Grace volta, aí a Grace ela vai começar a ter os problemas dela que ela não consegue se situar, ela tem algumas situações que acontecem aqui no livro, e eles não conseguem entender o que está acontecendo com ela, então a gente fica naquela pausa de descobertas. O que está acontecendo com a Grace? Por que a Grace não consegue mais estar com o Jackson? Então tudo isso acontece num tomzinho lento. E isso foi prejudicial para mim na leitura. Porém, entretanto, quando o negócio realmente acontece, é muito bom. Eu fiquei feliz por não ter desistido, isso é verdade, porque eu sou uma leitora que insiste um pouco e por isso que eu tô falando para vocês, não desistam. Quando a gente descobre quem tá dentro da Grace? O que tá acontecendo? O surto veio, gente. O surto veio. E aí? Eu amava o Jackson. E aí eu descobri o que é o amor verdadeiro. Que foi pelo Hudson. Sim. O meu segundo boy literário no mesmo pacote, né? Que foi na mesma série. Então, como eu comentei, eu achava que eu sabia o que era amor. Até eu conhecer o Hudson. O Hudson mudou a minha visão aqui do livro Crave totalmente, gente, porque nesse livro A Paixão aqui, quando a gente começa a perceber o sentimento que ele tem pela Grace e as coisas que aconteceram ali no não tempo, vamos colocar assim, gente, simplesmente leia e depois me contem qual foi a sensação que vocês tiveram quando o Hudson apareceu aqui e o comportamento dele com a Grace, gente, é totalmente diferente. A forma como ele trata a Grace, a forma que ele expressa, que ele sacrifica por ela, é totalmente diferente daquele Jackson que impõe as coisas. E nesse livro aqui, Paixão, eu peguei um ranço pelo Jackson. E foi difícil, demorou para eu conseguir colocar assim um pontinho de equilíbrio no Jackson, porque nesse livro aqui ele foi muito boy lixo. Ele foi muito narcisista, muito tóxico aqui com ela e realmente foi muito difícil de conseguir engolir ele aqui dentro desse livro. Aqui nós temos a Caneta Assassina de Satã passando também, foi muito triste. Aqui se prepara com uma morte que o personagem ele não era nem tão importante, mas como foi trabalhado aqui a importância que ele tinha para uma pessoa importante para Grace, isso fez o meu coração ficar assim bem dilacerado. Eu esperava até o último momento que houvesse ali aquele toque de magia que trouxesse ele de volta, mas isso não acontece, não tem esperanças, que até agora, se ele for voltar, a gente pode descobrir até o último livro da série, mas até o momento, até o presente momento, ele se foi. Virou estrelinha. Então, nesse livro Paixão aqui, ele é 50-50. 50% eu gostei, 50% eu odiei. O final foi de urro. Urro mesmo. Aquele grito que você dá falando, meu Deus, que plot de milhões. O plot desse livro aqui é de milhões. E eu tô falando com vocês e tô vendo a cena ali do Hudson colocando os limites e falando, aqui é meu território, cara, não pisa aqui. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E aí, para minha surpresa, no livro Cobiça, a escritora conseguiu suprir as minhas expectativas. Ela supriu, gente. Ela foi assim, ó, magnífica. Ela arrasou. Arrasou mesmo. Só que o detalhe é, eu tava com medo desse livro, porque eu tinha pegado ali um livro que ela trouxe muito bom, e um livro que ela trouxe mais ou menos.
Só que teve ali, como eu falei pra vocês, a Tracy Wolff, as histórias dela acabam sendo maiores porque ela trabalha bem esses universos. E cada livro dela, eu vou falar pra vocês aqui, cada livro da Tracy Wolff, ela traz outro universo sobrenatural. Então no primeiro você conhece muito vampiro, no primeiro você conhece muito dragões, no primeiro você conhece muito lobos, e você fica nesse ciclo e conhece um pouco ali dos bruxos, que a própria Maisie é uma bruxa. Então você conhece um pouquinho desse universo. No Paixão já entra mais um outro universo. Em Cobiça entra um outro universo que eu gostei muito de ver, que é um universo pouco trabalhado nos livros de fantasia. E traz esses seres sobrenaturais de uma forma mais pesada, como se eles fossem seres desprovidos de inteligência. E a escritora ressignificou, ela trouxe uma nova forma para falar sobre os gigantes dentro do livro Cobiça, e de longe, é o melhor livro da série Crave. Eu adoro esse livro aqui. Foi o livro que realmente falei, ó, foi para isso que eu comecei a ler uma série de fantasia, é para isso que eu leio e é para isso que eu existo. Porque nesse livro aqui a escritora entregou tudo, tudo mesmo. Quando a gente vê Cobiça, tá num grande dilema da vida da Grace. Porque assim, gente, nesse livro aqui existe um triângulo amoroso. E é um triângulo amoroso que envolve brother, gente, envolve irmãos. Aí a situação ficou bem intensa e densa. Então já vão preparados, porque o choque foi enorme pra mim quando eu percebi o que estava acontecendo aqui no livro Paixão. A escritora não vai fazer isso, mas ela fez. E de certa forma eu não gostei e gostei ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não teve como dividir muito a situação aqui, que a escritora fez isso. E eu falei, nossa, vai ficar chato. Ficou um pouco chato mesmo, que a gente tem que lidar, né? Ao mesmo tempo, a escritora fez eu conseguir refletir sobre essa situação. Eu confesso que eu gostaria que tivesse esse triângulo amoroso fora ali de coisa de brothers, né? De irmãos. Tipo, ficou uma situação estranha. Ali, né? Troca de... Enfim, né, gente? São irmãos. E aí o que acontece? A escritora, ela trouxe isso pro livro quebrando um certo tabu. E a gente tá aqui na literatura, na leitura, para quebrar os próprios tabus, e ela faz isso de uma forma muito legal. Tem um detalhe muito importante aqui, que foi a primeira vez que eu dei a oportunidade para uma escritora quebrar alguns paradigmas meus. Como, por exemplo, eu odeio livros com triângulos amorosos. Eu acho isso assim, tipo, ai, pegou aquela mocinha que é super insegura e quer dar pra ela dois caras ali pra se sentir a maioral. Isso é o que eu penso sobre triângulos amorosos. Eu acho cansativo. Só que aqui dentro do livro, ela conseguiu trazer um tom diferente pra isso. Porque não havia competição entre eles. O Hudson, quando ele chega na situação toda, ele sabe que ele tá invadindo um espaço, até porque ele tava morto. Então ele voltou à vida ali pelo que a Lia fez. E isso é algo muito importante. Só que naquele não tempo onde a Grace e o Hudson ficaram, que é aqui nesse livro Paixão, que a gente não sabe nada do que aconteceu ainda, e eu vou explicar para vocês mais sobre tudo isso a seguir, é que aconteceu algo entre eles. E você vê que o Hudson é totalmente apaixonado pela Grace, e o comportamento dele é muito diferente do comportamento do Jackson. E o que eu falo de quebrar os paradigmas? O que aconteceu aqui? Com essa cabecinha aqui que não parava de pensar nas situações que estavam acontecendo no livro. A gente tem ali dois personagens que são totalmente diferentes. E o Jackson, desde o primeiro livro, a gente percebe que ele é um cara que tem uma certa insegurança, em primeiro lugar, por todo o contexto de vida que ele teve ali com o pai dele, a mãe dele, a criação dele, a própria carniceira que criou ele, né? É um sistema bem complicado mesmo. Só que você vê que ele é um cara controlador. Você vê que o Jackson ali é tóxico em várias situações. E nesse livro Paixão aqui, teve uma parte que ele tratou a Grace de um jeito que o Hudson mostrou um contraponto, tipo, Grace, ele fez assim, gente, aqui vai um spoiler, se vocês não quiserem passem, tá? Ele fala assim, pode me matar, se for pra te fazer feliz, pode ficar tranquila, porque eles estão tentando trazer o Hudson de volta à forma física, porque ele tá ali vivendo tipo um hospedeiro em outro corpo. Então o que acontece? Você vê o Hudson, tipo, não tem problema, eu só não quero ver você assim, porque ela tava batendo de frente com todo mundo ali, para defender o Hudson, para não deixar que aquela situação que o Jackson estava querendo tomar frente se concretizasse. Então o Hudson estava na pior e mesmo assim ele abria mão de tudo por causa de quem ele se importava. E você vê que ele fez isso diversas vezes, inclusive pelo próprio Jackson. E daí no livro você fica assim, cara, o Jackson é aquele garoto mimado que, apesar de ter sofrido muito, ainda é um garoto mimado, porque você vê o comportamento da Grace e você vê o comportamento do Hudson, você vê que ele é mimado. Sabe? Então, tipo, dava aquela
ódio por causa do Jackson, do comportamento dele de não aceitar o que estava acontecendo ali e ver que tá errado e não conseguir ver que tá errado. Então, foi cansativo e esse foi o contraponto que eu enxerguei dentro da série Crave, que a escritora trouxe ali pro leitor dois personagens muito diferentes, onde você consegue ver qual que é um relacionamento mais saudável para sua vida e qual que é um relacionamento mais tóxico para você. É claro que sobre esse pano de fundo de triângulo amoroso, mas, né, foi a forma que ela conseguiu trazer isso e eu gostei desse triângulo amoroso dentro da série Crave. Gosto de triângulos amorosos em geral na literatura? Não. Mas eu aceitei esse. Aceitei. Eu fui construindo a minha mente para aceitar a história, entendeu? Entendeu o que eu fiz, né? É isso. Mas então aqui no livro Cobiça, o que aconteceu? Tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Tudo e mais um pouco. Aqui a gente vê a briga entre a corte vampírica e a corte dracônica, porque o Hudson matou um membro muito importante que tá lá no primeiro livro. E é por isso que tem toda aquela situação ali com o Flint. E aí que eu falo, a Tracy Wolfe, ela foi uma escritora que ela traz muito bem explicado todos os pontos que ela vai trabalhando no livro. Só teve um ponto que ela deixou em aberto, que vai ser trabalhado agora em Tentação, mas conforme você vai avançando, há as explicações. Então existe uma rixa muito grande entre a corte vampírica e a corte dracônica. E aqui nós vemos então essa situação tomando o rumo de explosão, porque o próprio Flint ali, eu achei, gente, que o Flint tinha feito uma armadilha pro Hudson e pra Grace, sério. E aqui já veio aquele ódio do personagem que eu não consegui equilibrar. Eu não gosto do Flint, gente, assim, não gosto dele. Ele conseguiu fazer que eu detestasse um personagem do início ao fim na série. Aqui então a gente vê esse embate, eu achei que ele tinha feito então essa armadilha pra Grace e foi um momento que eu consegui ver a Grace um pouquinho mais evoluída na história. Por quê? A Grace, nesses dois primeiros livros, ela é levada, sabe? Todas as situações que acontecem na vida dela, ela vai sendo levada. Ah, os pais dela morreu, ela não tinha o que fazer, foi levada. O relacionamento com Jackson veio, achei que foi levada. Toda a situação que foi acontecendo ali entre o primeiro livro, que foi Desejo, até o Paixão, ela foi marionete na história. Até porque ela era muito jovem, estava vivendo um momento muito complicado. E quando aconteceu tudo aquilo com o Flint, eu esperava que ela tivesse uma explosão com ele. Porque a Grace, você vê que ela tem um temperamento, sim, ela tem uma personalidade forte. Mas que ela estava se contendo por não dominar o ambiente em que ela vivia. E também porque ela estava se descobrindo aqui a criatura que ela é, porque ela volta aqui em Paixão, já tendo as suas experiências sobrenaturais do que ela é. E quem ajuda ela aqui, gente, é só o Hudson, viu? Não acho que o Jackson apoia ela não, porque o Jackson quer pegar ela e levar ela no colo. O Hudson que ajuda ela a se transformar em quem ela realmente é, porque eles tiveram essa experiência aí no não tempo em que eles ficaram juntos entre o livro Desejo e Paixão. Aqui em Cobiça, o que acontece? Eles têm que achar várias coisas aqui, eles têm algumas missões para conseguirem resolver. Só que aqui eles vão para um lugar em que eles encontram ali os gigantes, que é muito bonito. Então a escritura traz essa introdução aos gigantes, o que acontece com eles. Eles precisam ali conseguir impedir que o rei dos vampiros ali consiga atingir o que ele quer. E também proteger o próprio Hudson, que é um dos objetivos do pai dele agora, depois do que aconteceu no final de Paixão, né? Depois que aconteceu, o pai dele virou um grande inimigo para ele. Então a gente vê esse desenrolar aqui em Cobiça. E a Grace, ela briga muito sobre o sentimento, porque ela e o Jackson não estão mais juntos, né? O elo dos dois foi quebrado, o próprio Jackson abriu margem para isso, ele foi o responsável por isso, porque ele procurou a carniceira e pediu que ela desse para ele ali uma forma para quebrar o elo, então ele foi o responsável. E assim que quebra esse elo, o elo se une à pessoa que realmente era para ser ali o consorte da Grace, e acontece isso. Então tem essa briga entre os dois, a Grace briga muito contra os sentimentos dela, só que quando ela tá com o Hudson, ela é muito mais forte, muito mais completa do que das outras situações. Aqui nós temos então essa descoberta dos gigantes, a Grace tendo que resgatar, eles passam ali por um momento muito complicado, entram personagens muito importantes aqui, que vão ser muito importantes no livro Sedução. E o final desse livro aqui foi o melhor, gente, o melhor. Mas foi, sem sombra de dúvidas, o melhor livro para explicar todo o universo aqui pra gente. A gente consegue entender mais a mãe do Jackson, o pai do Jackson, a escola, o tio Flint, a Maisie. Nós vamos saindo
da Academia Kate Mel. A gente vai descobrir nesse universo sobrenatural e tudo que o Saros fez para conseguir ter o poder, que eu acho isso muito, muito importante. Nós conhecemos aqui a figura que vai ter um tom muito importante no livro Sedução. Prestem atenção no que acontece ali, porque isso vai ser muito importante no livro Sedução. Então aqui entra essa personagem, ela explica a história das deusas, a história da criação do sobrenatural e do humano e o que aconteceu. Então essa parte é muito importante para a trama, a gente começa a entender mais mesmo. E esse livro foi fenomenal. Aqui eu peguei mais ranço do Jackson, porque ele tem aquele surto, né? Porque ele tomou a decisão e aí a alma dele começa a ser fragmentada, porque ele quebrou o elo, que era algo muito importante. E então o Hudson, que estava a primeira vez na vida dele tendo um momento de felicidade, decide ali junto com a Grace abrir mão de tudo para cuidar do Jackson e tentar recuperar ele. Então é aqui que eu falo que será que o Jackson teria feito a mesma coisa pelo irmão dele? E aqui em Paixão a gente vê que não. Aqui em Paixão o Jackson teria tomado decisões erradas como tomou o tempo todo nessa série. Ah, nossa, quase esqueci de falar pra vocês. Há uma guerra aqui, uma guerra muito importante. E é isso que define também muito as coisas aqui. Quando o Saros vê que o filho dele ali é muito mais poderoso que ele. Então esse livro aqui, gente, vai fazer você surtar muito e vale cada surto. Praticamente em cada capítulo tem um plot de milhões. E o que acontece? Eu li esse livro aqui deixa eu ver quantas páginas são. 734 páginas em um dia. Eu não fiz mais nada enquanto eu não terminei de ler o livro. Então é muito bom o livro. Sentem e aproveitem que essa leitura aqui é muito prazerosa. E chegamos no penúltimo livro dessa série, que é o livro Sedução. E foi o livro que eu menos gostei de todos. Sim, gente, infelizmente. Eu esperava tudo desse livro, tudo. Porque eu vi durante a leitura a crescente da história. Então eu vi paixão, sedução, cobiça e estava muito ansiosa para a sedução. Porque eu queria ver coisas que eu não tinha encontrado ainda. E a primeira coisa foi eu saber o que aconteceu do não tempo entre a Grace e o Hudson. Então eu tava muito ansiosa para saber. Eu achei que isso ia acontecer aqui em Sedução, mas isso não aconteceu e foi uma frustração. O livro, ele é tão grande quanto o livro Cobiça e ele é um pouquinho maior do que Cobiça. O livro Cobiça tem 734 páginas e o livro Sedução tem 766 páginas. Mas, gente, esse livro aqui foi uma decepção para mim, porque ele foi o livro mais chato da série. Sério. Pra mim foi uma leitura entediante, sabe? Demorou muito tempo para eu conseguir ler esse livro. E eu li o livro na força do ódio. O que eu li esse livro em 24 horas, eu li esse daqui em 4 semanas. Sentiu o drama? E foi uma decepção pra mim, porque eu tava esperando que eu fosse devorar essa história aqui, o que não aconteceu. Realmente foi uma leitura cansativa para mim e me decepcionou, porque eu estava com uma alta expectativa, porque os outros livros haviam sido muito melhores. E o que acontece aqui nessa história? O que eu vou dizer para vocês? Se mantenham firmes. O plot do final vale a pena, muito a pena. Quando a gente descobre quem a Grace é de verdade, porque a gente achou que a gente já sabia quem era a Grace, que nossa, ela tava ali arrasando na Sapucaí. Mas não, ela arrasa na Sapucaí aqui, mas só no final. Esse livro aqui eu tiraria 40% do livro, gente. É muita enrolação de linguiça. Podia ter um capítulo aqui dentro chamado Lamentações da Grace, porque tem capítulos inteiros que é só lamentação da Grace. A Grace entra num estado aqui depressivo. Depressivo. Ela lamenta de tudo. Ela lamenta o que tá acontecendo com o Hudson. Ela lamenta o que tá acontecendo com o Jackson. Ela lamenta o que tá acontecendo com a corte que volta, porque volta uma corte muito importante que está no não tempo. Está no não tempo. Tá ali, ó, suspensa. Em um país paralelo, em um universo paralelo. Então, ela tá ali se lamentando porque dentro dessa corte ela não consegue ter o respeito que ela merece. Ali, também ela reencontra o avô dela, então é muito importante porque ela reencontra o avô dela aqui, que é o rei das gárgulas, então uma coisa bem legal acontece aqui. E o avô dela, a gente só quer saber de encontrar a avó dela, então assim, eu achei meio estranha essa parte, mas ok, faz sentido depois lá no final. Só que o que acontece? Eu achei que a escritora estendeu muito o livro Sedução,
Podia ter sido resumido muita história aqui e não aconteceu. Então foi uma leitura entediante para mim. Como eu disse para você, um livro muito grande com pouca história. História mesmo tem pouco, tem muita encheção de linguiça. Essa é a verdade. Esse livro aqui aumentou muito a história. Por essa encheção de linguiça, o livro se tornou muito cansativo. Mas quando acontecem as coisas, o livro fica muito bom. Quando tem o embate mesmo ali entre a Grace e o Cyrus, quando há ali a briga da Grace com os vampiros e o rei dos vampiros, essa briga é muito boa. Eu adorei ver o desfecho do Cyrus, gente. Eu realmente achei que foi um dos melhores desfechos de personagens de histórias fantásticas que eu li até hoje. Muito plausível, sabe? Não aquela coisa de fantasia, tipo, ele simplesmente... Não. Aqui a pessoa tem um castigo em vida, não é tão simples assim. Eu gostei dessa forma que a escritora deu esse desfecho para ele. Aqui a Grace ela consegue fazer uma ligação muito bacana entre o círculo feminino do livro. Ela consegue inclusive englobar arqui-inimigas ali dentro da história. Eu achei muito bacana essa forma que a escritora conseguiu fazer que esse núcleo feminino se unisse, no fim das contas, porque todos ali estavam sendo marionetes desse rei perverso. Só que essa parte de aumentar, só aumenta problemas no livro, gente. Aumenta. Nunca tem a solução. A Grace tem que passar pelas provações, ela e os amigos dela embarcam junto em tudo isso. É um momento muito tenso na história, só que o fato, e eu vou ficar repetindo isso o vídeo inteiro, é que a história aqui em si poderia ter sido resumida pra gente conseguir gostar mais do livro. E eu achei que o grande problema do livro não foi a história do livro. Eu reclamo do quanto o livro foi aumentado sem necessidade alguma para isso. Se eu não fosse aquela leitora que tem medo de perder partes importantes, eu teria pulado capítulos e capítulos e, sinceramente, não faz diferença. Você pode pular aqui, ó, dá pra passar. Pode pular esse capítulo, pode passar esse capítulo, não vai fazer diferença na história e realmente não faz. Então esse livro aqui foi uma decepção pra mim. Só o final que eu achei que valeu mesmo e a parte onde a gente conhece mais a Carniceira e a história da Carniceira com a deusa que eu comentei com vocês. Aqui nesse livro tem uma introdução de um novo personagem que eu não achei que a escritora fosse fazer isso, mas aqui a gente conhece que o Hudson e o Jackson têm uma irmã. E essa irmã tem um poder muito importante, que é o contraponto do Hudson. Tudo que o Hudson destrói, ela tem o poder de construir novamente. Então, ela é o oposto perfeito do Hudson e ela é tão cruel quanto o Hudson já foi quando trabalhava ali pro próprio pai deles. Então, essa parte foi uma das melhores partes do livro e essa personagem aqui realmente vai te conquistar, assim como me conquistou. E ela é um pouquinho difícil sim, gente. Ela é uma pessoa complicada, mas como todos ali se uniram no meio das dificuldades. E é isso que faz essa família de amigos da Grace tão forte. Eu falei pra vocês lá no livro Paixão que eu tinha uma desconfiança. Eu desconfiava que o Jackson talvez fosse consorte de um personagem que a gente não gosta muito aqui na história. E nesse livro aqui só confirmou esse sentimento. Eu tenho praticamente certeza, vamos dizer assim, 95% de certeza que no próximo livro há grandes chances do Jackson ser consorte desse personagem que nós não gostamos muito, porque nesse livro aqui, quando finaliza essa aproximação dos dois, esse sentimento que já existiu, já foi comentado em Paixão, foi comentado em Cobiça, tá bem mais forte. Então, pode ser que aquela teoria que eu falei pra vocês aconteça no livro Tentação. E para fechar com chave de ouro, vai ser lançado agora pela Astral Cultural, então, o 5º livro que chama Tentação. E o Tentação é continuação da história? Não, na verdade, Tentação vem para preencher a lacuna do não tempo que houve da Grace com o Hudson, quando ela ficou transformada em gárgula e ela não voltava dessa transformação nunca mais. Foi a parte que eu achei que foi um grande furo mesmo, ter deixado 4 livros só para destruir o Cyrus. Então aqui todos esses livros, esses 4 livros, vai trabalhar o que aconteceu para o Cyrus ser quem ele é, quem que poderia vencê-lo, a forma que ele manipulava todas as coisas e o fim dele que tá aqui em sedução. Então a história é toda trabalhada nisso e também em mostrar para nós leitores quem é a Grace. Então nós conhecemos as deusas que falharam nessa proteção tanto dos humanos quanto dos sobrenaturais. A gente acompanha tudo o que aconteceu antes da Grace e como que o Cyrus se transforma aí, então,
nesse rei perverso que governou durante tantos anos os sobrenaturais. Falar pra vocês que eu fiquei satisfeita com o livro Sedução não é verdade, porque eu realmente achava que nesse livro, até pelo tamanho que ele veio, seria abordado esse não tempo dos dois, o que não aconteceu. Então, em Tentação, a proposta é que seja mostrado para nós tudo o que aconteceu, porque desde Cobiça, gente, até Sedução, o Woodson fala o tempo todo que ele tá esperando ver a explosão da Grace, a Grace acontecer. E tudo isso mostra para nós que ele já viu isso acontecer antes. A fé que ele tem na Grace, a forma que ele fala que ela é mais poderosa do que ela imagina, só mostra para nós que aconteceu muita coisa ali naquele não tempo. E isso vai ser explicado então agora em Tentação. Tentação então vem contando essa história, e pelo que eu vi ali na pré-venda, também vai abordar um pouco do universo presente depois de ter ali destruído o reino dos Saros. Porque o que a gente percebe em Sedução? Que existem muitas pessoas que são contra os Saros, mas existem muitas pessoas também que apoiavam ele e queriam aquele tipo de governo. Então, provavelmente a gente vai ver ainda um pós-Saros, que vai haver pessoas que querem esse reinado, essa forma de viver de volta. Tem também ali o encontro da Liz com a mãe verdadeira dela, porque o Saros já falou que a mãe dela morreu, né? Mas não era verdade. Então, como vai ser esse trabalho delas ali? Porque, inclusive, elas têm um grau parentesco. Então, tudo isso é para ser trabalhado um pouquinho mais no livro Tentação. O livro Tentação tá vindo com 592 páginas. Hoje, na pré-venda, que eu vou deixar no link aqui para você, ele tá saindo por R$ 89,90. Então, esse livro aqui também tem em formato em e-book. O e-book tá saindo R$ 65,61. Então, gente, olha para vocês verem como o preço de e-book subiu bastante também. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei meio dividida, né? Porque a gente quer ver a série, mas a série tá vindo um pouco carinha mesmo. É um investimento. E se você ainda não comprou a série Crave, vou deixar aqui pra vocês um box que a Astral Cultural lançou, que tá saindo com preço melhor do que você comprar o livro individual. Então já tem um box dos 3 primeiros livros, que vale a pena você garantir nesse formato, até porque nesse formato do box vem bottoms, vem pôster, vem marcador de página e também vem uma bolsinha, que eu não comprei, porque quando eu comprei assim separado, não veio, eu fiquei meio chateada, porque quem tá comprando depois tá tendo mais vídeo do que comprou antes, fiquei magoada, hashtag magoada. Então assim, gente, é uma série que eu indico pra vocês, como eu disse, se você tá chegando agora na série, clica aqui na descrição e compra o box, que você vai ganhar muito mais do que comprar ele separado. Depois, compre os outros, que vai estar abaixando o preço conforme for lançando. E agora eu quero saber de vocês. Vocês leram a série Crave? Gostaram da série Crave? Fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam e o que vocês esperam desse último livro, desse último lançamento, que é Tentação. Lembrando que é para ter um 6º livro ainda, então nós estamos no 5º, é para chegar ao 6º. Eu espero que feche nesse 6º, porque realmente a série tá ficando grande e aqui em Sedução eu já vi que a escritora tava já perdendo ali o conteúdo mesmo do livro, já colocando coisas que não eram necessárias. E é isso que acaba deixando o desfecho da série ruim, porque não tinha necessidade alguma da série estar tão grande, sendo que o conteúdo mesmo do livro não tá tendo, né, gente? Não tá tendo ali conteúdo, é só encheção de linguiça. Então vamos ver o que vai ser agora nesse 5º livro. E eu vou ficando por aqui, astros, desejando que essa série feche em alta. Feche tão boa quanto começou, porque o maior medo de um leitor é que o desfecho da série seja totalmente decepcionante. Eu ficando por aqui, astros, um beijo e nos vemos em breve.